quando notei, eu olhei para a irmã Lourdes e disse assim: irmã Lourdes, dá uma olhadinha para trás, todo mundo está dormindo. Mas ela continuou me olhando. Eu disse: olha para a senhora ver. E sabe qual foi a reação da irmã Lourdes? Ela continuou me olhando assim. Eu falei: Senhor, não acredito. Irmã Lourdes estava dormindo de olhos abertos, é sério. Senhor nosso Deus e amado Pai, graças te damos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor. E também, Pai, te peço, venha abençoar cada pessoa que está aqui, Pai, presente. Também aquelas pessoas que não puderam vir, Senhor, pois o Senhor conhece o motivo. Que teu Santo Espírito venha estar com eles, Senhor, trazendo paz, esperança e tranquilidade, Senhor. Segurança também. Esteja conosco neste momento, Pai. Abençoa também, Senhor, e venha usar o teu Santo Espírito como mensageiro desta noite. Tudo o que eu for falar seja para honrar e glorificar o teu santo nome, Pai. Essas bênçãos eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite novamente. Feliz sábado. Oh, gente, feliz semana. Pensei que vocês iam responder feliz sábado. Feliz semana. Como vocês estão? Amém, né? Parece que alguns não não, né? Que não falaram nada, só a irmã ali. Como vocês estão? Amém, eu estou bem, né? Amém. Como está a vida espiritual de vocês? Como está a casa de vocês? Bom, deve estar achando, se perguntando o que ela faz ali na frente, né? Até o momento, quando eu fui chamada para vir para passar alguma mensagenzinha, eu achei que era brincadeira dessa pessoa, mas era verdade, né? Então, eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Que mensagem de Jesus eu vou passar? Aí, essa pessoa me deu uma dica ali, vê um videozinho e passa lá, comenta sobre ele. E aí eu lembrei de um vídeo que eu havia assistido uns meses, eu acho que atrás, que uma pessoa colocou no grupo. E eu achei muito interessante e eu pensei, essa vai ser a mensagem. Vocês já ouviram falar da mensagem? Mensagem sobre o monte? Mansão? Mensagem. O sermão sobre a montanha, não é? E também fala, isso aí está no capítulo 7 de Mateus, fala também da autoridade de Jesus. E pensando nisso, eu quero que vocês assistam um pequeno vídeo que vai passar no telão e, por favor, não durmam. Não durmam, prestem atenção. Isso é muito importante. Essa mensagem é muito especial e serve tanto para vocês quanto para mim. A Cássia pode rodar. E eu aproveito e cumprimento também o pessoal que está nos assistindo de casa, ou de qualquer que está acompanhando esse culto pela internet. Parabéns por fazer nessa hora da sua casa a casa do Senhor. O mesmo Deus que está aqui conosco, com certeza Ele está aí com você também. Vamos à Bíblia? Vamos aqui para o Evangelho de Mateus. Se você tem aí a sua Bíblia e quiser acompanhar a leitura, Evangelho escrito por Mateus. Vamos ao capítulo 7. Em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, está o mais famoso dos sermões de Cristo, o chamado Sermão do Monte ou da Montanha. Só desse sermão de Cristo a gente pode fazer dezenas, talvez até algumas centenas de sermões. De tão profundo, de tão lindo que é o Sermão da Montanha. Mas eu quero ler agora com vocês um comentário que Mateus faz a respeito da reação das pessoas que ouviram o Sermão do Monte. Olha só o que Mateus diz. Isso aqui é um comentário dele, analisando a reação do povo.
Mateus capítulo 7, versos 28 e 29, está escrito assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus diz: olha, gente, quando Jesus acabou de pregar esse sermão, o povo estava maravilhado. Todo mundo ficou assim encantado, como a gente diz, de boca aberta, porque o sermão foi muito lindo, muito profundo. Mas eu acho interessante quando Mateus diz assim: porque Jesus as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas eram os pastores de Israel naquele tempo, eram considerados os intérpretes e expositores das escrituras sagradas. Mas que triste, Mateus diz que Jesus pregava com autoridade e não como os escribas, que pregavam, mas não tinham autoridade quando pregavam. Por quê? Razão maior: muitas vezes eles não viviam o que pregavam. As pessoas que conheciam os escribas sabiam que não havia coerência entre o ensino e a prática, entre a mensagem anunciada e a vida deles. E se tem uma coisa que tira a autoridade de qualquer pregador, de qualquer pregadora, é quando os seus ouvintes percebem que ele não vive o que prega, que ele não crê para valer no que prega, tanto é que não pratica. Eu sei que estou falando aqui para alguns que são pregadores, que são pregadoras. Talvez você que está acompanhando pela internet também gosta de pregar. Parabéns, continue pregando. Mas olha, para ter autoridade da pregação, não basta ser fluente ao falar, não basta dominar o tema, é preciso vivê-lo. Jesus pregava com autoridade, porque as pessoas notavam que Jesus vivia o que pregava e pregava o que vivia. As pessoas notavam que as palavras de Cristo eram a verbalização verdadeira dos seus motivos, dos seus propósitos. As palavras de Cristo representavam sua própria vida, por isso Jesus pregava com autoridade. E as pessoas estavam perplexas, encantadas diante dele, não só porque as palavras eram bonitas, o raciocínio era profundo, mas porque as pessoas viam bondade em Cristo, viam pureza nele, notavam sinceridade de propósito. Oh, que lindo isso, não é? Isso me encanta. E é claro que Jesus, quando estava chegando ao final do sermão, ele percebeu que o povo estava encantado com sua pregação. Não é difícil para nenhum pregador perceber se o povo está interessado ou não, não é? Quem prega aqui sabe do que eu estou falando. Dá uma tristeza quando você está falando e percebe que o povo está para lá de Bagdá, não é? O povo não está nem aí para você. Eles estão, como a gente diz, presentes só em corpo, mas não em espírito, conversando, olhando o celular, uns dormindo. Eu até me lembro uma vez um professor de teologia confortando os alunos que se tornariam pastores, né? Ele disse assim: ó, gente, se um dia algum de vocês estiver pregando e alguém dormir, não se desespere. Pode não ter nada a ver com você e nem com seu sermão. Tem gente que tem um problema crônico assim de sono. Do mesmo jeito que tem insônia, tem gente que tem sono em excesso. Ele disse assim: oh, quem sabe a pessoa trabalhou, está tão exausta, mesmo assim na sua pureza e sinceridade vai à igreja, mas quando chega lá desmonta, está muito cansada. Ou então ele disse assim, eu me lembro bem, ele disse assim: quem sabe a pessoa está tomando uma medicação e que dá sono. Então se você pregar e alguém, um dormir aqui, outro ali, não entre em pânico. Mas olha, eu sou tentado a contar uma historinha aqui, eu vou contar rapidinho. Eu acho que 2 ou 3 vezes eu contei isso em público.
porque é daquele tipo de história que é difícil de acreditar. Mas é verdade, eu digo diante do Senhor, como dizia a minha avó, que um raio me fulmine se eu estiver mentindo. Aconteceu, eu estava pregando numa igrejinha pequena, numa área rural, lá em Itabuna, no sul da Bahia. Eu tinha algumas igrejas na cidade e 4 na área rural. Num domingo à noite, eu fui pregar nessa igrejinha, umas 25 pessoas talvez. A igreja tinha uns 50 membros, nesse domingo à noite tinha umas 25 pessoas. Era normal começar a pregar e um dormia aqui, outro dormia ali, normal. Tinha um irmãozinho idoso que logo no começo do sermão ele jogava a cabeça para trás assim e roncava, eu pregava com fundo musical. Era sério. Os menino assim da roça, acostumado a dormir cedo, eles logo se jogavam assim do lado da mãe, outro no colo, uns deitavam no banco, normal. Mas eu pregava para os sobreviventes. Um dia eu estava pregando e percebi que todo mundo estava dormindo. Esse é o absurdo da história. Todo mundo. Aí tinha uma irmã, a irmã Lourdes, que era a diretora ali da igreja, uma líder forte, sentadinha no primeiro banco. Eu olhei para a irmã Lourdes, só a irmã Lourdes estava olhando para mim. E eu tomei aquele susto quando notei, e olhei para a irmã Lourdes e disse assim: irmã Lourdes, dá uma olhadinha para trás, todo mundo está dormindo. Mas ela continuou me olhando, eu disse: olha para a senhora ver. E sabe qual foi a reação da irmã Lourdes? Ela continuou me olhando assim. Eu falei: Senhor, não acredito. Irmã Lourdes estava dormindo de olhos abertos, é sério. É por isso que é difícil contar essa história. Tem uns aí pensando assim: pastor, está exagerando. Irmão, se eu tivesse saído de fininho, eles estariam dormindo lá até hoje. Claro, estou exagerando agora. Se eu tivesse um celular, eu teria a prova do fato. Pena que naquela época a gente nem sabia o que era celular. Então, olha, até eu, o orador da voz da profecia, pregou e todo mundo dormiu. Se você pregar e todo mundo dormir, você não será o primeiro a pôr a igreja toda para dormir. Não se desespere não, isso pode acontecer, não é? Mas quando Jesus estava terminando o sermão, ninguém sequer piscava. Estava todo mundo ligado. Aí sabe como foi que Jesus terminou o sermão? Está escrito aí, os versos anteriores. Jesus disse assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, segue, obedece. Eu comparo a um homem imprudente que construiu sua casa sobre a rocha. E Jesus disse assim: quando vem chuva, inundação, tempestade, ventos impetuosos e batem contra essa casa, ela permanece firme, porque foi construída sobre a rocha. Jesus disse: assim é todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica. Com isso ele estava dizendo assim: ok, vocês estão ouvindo, vocês estão compreendendo, estou feliz por isso, mas a minha felicidade vai aumentar. Eu vou me realizar como pregador, mestre de vocês, se eu perceber que vocês vão sair daqui e viver a pregação que vocês ouviram, compreenderam, com a qual se encantaram. Jesus está fazendo aqui uma promessa. Ele está dizendo assim: ei, meu amigo, você já deu o primeiro passo, que foi ouvir, mas por favor dê o segundo passo, porque a vitória se completa quando você decide obedecer, seguir a mensagem, a verdade que você agora conhece. E olha que depois Jesus faz uma advertência. Ele diz assim: mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, eu comparo a um homem que construiu sua casa sobre a areia. E aí quando veio chuva forte, inundação,
Ventos impetuosos bateram contra aquela casa e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Assim disse Jesus: é todo aquele que ouve minha palavra e não pratica. Ele estava dizendo assim: olha, se você ficar só no primeiro passo, não será suficiente. Quando você sair daqui, do ambiente em que você está sendo abençoado com a palavra, se você ficar só ouvinte e não praticante, na hora da prova você vai fracassar. Você não terá poder para viver a mensagem que você conhece e que até aprecia. A casa, ainda que aparentemente está ok, ela é frágil, porque não tem fundamento, não tem alicerce. Irmãos, o que dá alicerce, dá fundamento à vida cristã, é quando a gente procura viver aquilo que a gente conhece. Aí a gente passa a ter experiência com Deus. Eu não estou dizendo que quem vive o que conhece tem vida fácil, não é nada disso. Até porque, sobretudo nas dificuldades, é que a nossa experiência com Deus se fortalece. É que Deus aprimora nosso caráter e santifica o seu povo. Ei, disse Jesus, dê o segundo passo. Viva a mensagem que você está ouvindo e aprendendo, compreendendo. Eu vou ler um verso mais, aliás 2, que estão aqui na Epístola a Tiago. Se você tem aí na Bíblia, Epístola, obrigado pastor, Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 22. Essas palavras aqui de Tiago são muito parecidas com as de Cristo. Ele está repercutindo o sermão de Cristo. Tiago diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque quem apenas ouve e não pratica, diz Tiago, está enganando-se a si mesmo. Em outras palavras, está iludido quanto à sua real condição espiritual. Porque para Deus não basta ouvir, até aplaudir, admirar e compreender. Para a bênção ser completa, para a vitória ser plena, é preciso decidir viver, obedecer, seguir as verdades bíblicas que a gente tem tido o privilégio de conhecer. Quem ouve, mas não pratica, diz Tiago, está iludido, está enganando-se a si mesmo. Pensa que é cristão só porque ouve, compreende, aplaude. Não, está no meio do caminho ainda. A experiência cristã se realiza, se fortalece, se consolida quando nós decidimos ouvir nosso mestre e obedecê-lo. E esse outro verso está aqui, Tiago 1, capítulo 1, agora no verso 25. Olha só, agora vem a promessa: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago diz assim, quem só ouve e não pratica, está iludido, está se enganando. Mas aquele que atenta bem, ou seja, coloca sua atenção máxima na lei perfeita, a lei da liberdade. Claro que aqui ele está falando da lei de Deus, porque as leis humanas são imperfeitas. Toda lei reflete o próprio caráter dos seus legisladores. E ainda que o ser humano tenha boa intenção, boa vontade, é falho. Só existe uma lei que é perfeita. Tiago está falando aqui da lei de Deus. Ele diz: aquele que atenta bem na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo esquece, ou ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Ou seja, ouve, conhece e pratica, obedece. Aí Tiago diz assim: esse será bem-aventurado no que realizar. O que significa essa expressão bem-aventurado? O que significa? Feliz. Ei, você será feliz, Tiago está dizendo, se você for praticante da palavra de Deus e não somente ouvinte. Irmãos,
não existe promessa de vitória para quem só ouve, mas não pratica. No entanto, existe a certeza da vitória para os que são ouvintes e praticantes. Ainda que com nossas lutas, nossas dificuldades, quantas vezes a gente vacila, não é? Mas para Deus, mais importante do que as nossas realizações é a nossa intenção, nossa motivação. Ainda que você tenha dificuldade de obedecer, mas se Deus vê que você está lutando para fazer o seu melhor, isso está ok aos olhos de Deus. O problema é quando a gente conhece, mas resiste em obedecer, negligencia a obediência. Em vez da gente estar se aproximando das verdades conhecidas, estamos cada vez mais nos afastando delas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que sejamos todos ouvintes e praticantes. O fato de estarmos aqui já é um bom sinal, ainda mais com essa paciência de vocês de ouvirem com atenção. Não estou vendo ninguém dormindo, e se tiver, durma em paz. Cada um sabe da sua vida. Parabéns por você estar ouvindo, mas em nome de Jesus eu lhe peço, vá além disso e clame a Deus que Ele dê poder para viver, para praticar. E você vai ver que se já é bom ouvir o Evangelho, melhor ainda é vivê-lo. A experiência com Deus, repito e concluo, se consolida quando a gente vai além de ouvir e procura obedecer. Assim nós estamos construindo nossa casa sobre a rocha, e venha o vento que vier, a chuva que for, não importa. Deus promete que casa construída sobre a rocha, sobre o próprio Cristo, sobre a sua palavra, essa casa não cai, ainda que a tormenta seja grande. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pergunto à igreja aqui reunida, os irmãos querem renovar nessa hora o propósito de serem não apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus? Se esse é seu desejo, levante-se por favor, para nós orarmos juntos ao Senhor. E que Deus abençoe você que está nos acompanhando de casa. Que o mesmo Deus que está aqui conosco está aí com você, e agora juntos vamos buscar a sua bênção. Pai querido, estamos aqui, Senhor, na tua presença, finalizando esse encontro abençoado, feliz, com o nosso coração repleto de gratidão pela certeza da tua presença aqui conosco, Senhor. Obrigado, Pai, muito obrigado, porque em tua bondade e graça vens ao nosso encontro e falas ao nosso coração. Eu peço a bênção do Senhor sobre a igreja aqui reunida, Senhor, para que todos que estamos aqui vivamos, sim, não apenas como ouvintes, mas praticantes de tua palavra, a fim de que sejamos bem-aventurados, sejamos felizes, tenhamos uma real experiência com o Senhor e uma experiência de vitória. Abençoa essa igreja, Senhor. Continua abençoando pastor Patrick, pastor Éder, pastor André, os líderes todos, voluntários aqui da igreja, todos os membros. Dá, Senhor, a essa igreja o poder para viver em santidade e ser uma luz nesse lugar. E nessa hora, Pai, com o nosso coração unido, nós te pedimos por esses que atenderam o chamado, que estão aqui à frente, Senhor, te pedindo poder para serem ouvintes e praticantes. Pai, segura a mão desses teus filhinhos, dessas tuas filhinhas, Senhor, que eles voltem para casa certos de que estão nos teus braços, e abençoados por ti, eles viverão a palavra, as mensagens que conhecem. Santifica-os na verdade, Senhor, converte o coração deles a ti, e abençoa-nos a todos com a paz do céu, a paz que excede todo entendimento. Que Deus os abençoe. Mal é contra o que a palavra de Deus quer para nós, fala para nós, né? E às vezes eu me pergunto para o meu marido, para minhas filhas, até mesmo lá em casa, se e que está firmado
a nossa casa, em que está firmada a nossa fé, a nossa esperança, né? Se é em Deus. A nossa rocha é Deus. A vontade de Deus é o nosso alicerce, é onde firma tudo, até mesmo quando a gente está em momentos de dificuldades. Quando passamos pelas dificuldades, ali a gente encontra se a gente está firme ou não na rocha, né? É onde a gente não é que a gente encontra, é onde a gente fortalece e cresce na fé em Jesus. Nós não devemos só ouvir e guardar no nosso coração, devemos praticar aquilo que Jesus nos pede. Devemos sair não só aqui dentro, mas sair para fora. Sair para fora. Sair para dentro, sair para fora. Devemos sair por aí, sair nos nossos vizinhos, e na nossa casa mesmo. Famílias e amigos, contar do testemunho de Cristo, contar da vida de Cristo, porque esse é o desejo de Deus para nós, que nós falamos aquilo. Eu vou falar uma coisa para vocês. O meu desejo, a minha vontade é de fazer o melhor. Não é de ser melhor, é de dar o melhor para as pessoas, que é Cristo. É de fazer o possível para que aquela pessoa compreenda o que Cristo, que Deus quer para ela. Às vezes, eu me sinto o corpo cansado. Às vezes não. Eu sinto meu corpo cansado de tanto remédio que eu tomo. Mas eu louvo a Deus, dou graças a Deus porque Ele me fortalece a cada manhã. Eu durmo com a esperança de quando eu acordar eu estarei curada de tudo que eu passo. Mas eu não reclamo porque Deus é que me fortalece. Eu não critico, eu não xingo, eu não culpo ninguém, porque eu sei que tudo que eu passo, tudo que eu estou passando, o que eu sinto é para o meu fortalecimento espiritual, pela minha vida espiritual, e assim eu alcançar a minha família, meus amigos e os meus vizinhos. Que eu seja, e nós sejamos, o exemplo de Cristo, que a nossa luz brilhe quando falamos de Cristo para aquelas pessoas, para que as pessoas vejam em nós Jesus. Nós possamos falar e praticar, não só ouvir sentar no banco e ouvir, ficar ouvindo e ir para casa e reclamar. Um dia desse, minha mãe falou assim: minha filha, o sol todo dia é quente. E a gente fala, tá calor, tá quente. Todos os dias é quente. O que adianta a gente reclamar? E cada dia mais vai ser quente. O que a gente tem que fazer é agradecer. Agradecer pela manhã, agradecer pela noite, agradecer pelo respirar, agradecer pelas bênçãos que Deus nos concede a cada momento, porque a cada minuto que passa, a gente a gente respira, a gente está vivendo, e é a oportunidade que temos para pregar o Evangelho. E o meu desejo é que nós possamos sair e pregar o Evangelho, levar pessoas para Cristo. Que nós sejamos o exemplo de Cristo, praticantes da palavra de Deus, porque esse é o desejo que Deus quer para nós, que nós possamos alcançar as pessoas para Ele através de seus filhos. Amém? Vamos ficar em pé e cantar Jesus é o melhor, porque Ele é o melhor para nós. Oremos. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela essa oportunidade, Pai, de ouvir a Tua palavra e também, Pai, que nós possamos praticá-lo cada vez mais, Senhor. Nos ajude, Senhor, neste caminho que é te servir, Senhor, e ir rumo às mansões celestiais, Pai. Não deixe que nos desvie. Não deixe que nada tire nossa atenção, Senhor, de Ti. Aumente nossa fé, renova nossas esperanças, Deus.
Nos ajude a nos dar forças, Pai, para seguir e concluir, Pai, aquilo que o Senhor deixou para nós, Senhor, que é pregar o Evangelho, pregar o testemunho de Cristo, Senhor, e alcançar pessoas, Pai, para Ti, através da Tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui presente, Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha estar presente também, Pai, na vida daquelas pessoas que não Te conhecem. Que elas venham, Pai, tirar as vendas dos olhos, abrir o seu coração para o Teu Espírito Santo, Pai, entrar e agir na vida dela. Transforme, Pai, a vida de cada pessoa, Senhor, que está aqui presente, os nossos vizinhos ao redor da igreja, Senhor, nossos familiares, Senhor. Te peço, Pai, Senhor, uma bênção especial sobre a nossa igreja. Nos fortifica cada manhã, Senhor. Perdoa, Senhor, qualquer coisa que nós venhamos fazer que não Te agrada, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos ajude. Fique conosco, Pai. Nos leve em segurança para nossos lares. E que no momento que chegarmos em casa, Senhor, nós possamos, Pai, deitar tranquilos. Porque sabemos, Pai, que tudo isso vai passar. A nossa fé, a nossa vida está firmado em Ti, Senhor. Não em ilusões, Pai, nem coisas ruins, mas em Ti, Senhor, meu Deus. Está firmado a nossa vida, a nossa esperança de que tudo isso vai passar. Nos ajude a manter firme e que nada nos abale, Pai. Nos perdoa novamente, Deus. Nos leve para casa novamente em segurança. Guie nossos caminhos na Tua vontade, Pai. Essas bênçãos Te pedimos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigada a cada um de vocês por escolher o melhor lugar do mundo.